Considere o complexo z igual a meio, que multiplica 1 menos i raiz de 3. E a sequência infinita, z, z ao quadrado, z ao cubo, z à quarta e assim por diante. Assim, determine quantos termos distintos possui a sequência. Bem, a primeira observação nesse problema é como essa sequência ela é infinita. Isso nos leva talvez a crer que ela tenha infinitos termos distintos. Mas observe que ter infinitos termos não significa necessariamente ter infinitos termos distintos. Se os termos forem todos distintos entre si, como são, por exemplo, os números naturais, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc., nós temos infinitos números distintos. Mas se nós pegarmos uma sequência do tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2 infinitamente, nós teremos apenas dois termos distintos na sequência. Então é importante primeiro ter essa percepção, porque não necessariamente os números z, z ao quadrado, z ao cubo, z à quarta e assim por diante vão ter infinitos termos distintos. Bom, mas então para começar em termos de cálculo, eu queria chamar a atenção para um fato. Vou repetir aqui o z, que é dado como sendo meio, que multiplica 1 menos i raiz de 3, então quer dizer que esse número escrito na forma algébrica, ele é o número meio menos raiz de 3 sobre 2i. E esse número z, meio menos raiz de 3 sobre 2i, ele tem o seu módulo, o módulo de z, ele é dado por meio ao quadrado, mais menos raiz de 3 sobre 2, também ao quadrado. A raiz quadrada disso. Então, aqui nós teremos a raiz quadrada de 1/4, que é meio ao quadrado, mais 3 meios, mais 3 quartos, que é menos raiz de 3 sobre 2, também ao quadrado. 1/4 mais 3 quartos é 1 inteiro, 4 quartos, 1 inteiro, e a raiz de 1 é igual a 1. Então, o módulo de z é igual a 1. E isso é um fato importante no problema. Porque se o módulo não fosse igual a 1, digamos que o módulo fosse igual a 2. Se o módulo fosse igual a 2. Então, o módulo de z ao quadrado seria 4, o módulo de z ao cubo seria 8, o módulo de z à quarta seria 16, porque o módulo da potência vai ser a potência do módulo. Então, se eu pegar números complexos de módulos diferentes, eu vou ter números complexos diferentes. E aí, se o módulo, então, não fosse igual a 1, se fosse, digamos, igual a 2, eu teria infinitos números distintos. Mas isso não necessariamente vai acontecer, porque o módulo de z é igual a 1. Então, o módulo de z ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que também é 1. E o módulo de z ao cubo vai ser 1 ao cubo, que também é 1. E o módulo de z à quarta vai ser 1 à quarta, que também é 1, e assim por diante. Ou seja, todas as potências de z terão módulo igual a 1. O que não significa dizer que esses números são todos iguais. Eles têm o mesmo módulo. Ter o mesmo módulo significa, geometricamente, que eles estão em cima de uma mesma circunferência com centro na origem. Se nós tomarmos aqui no plano complexo, todos os números de módulo 1 fazem parte de uma circunferência de raio também igual a 1. Então, um desses números pode ser o z, outro pode ser o z ao quadrado, outro pode ser o z ao cubo, e eu posso ter infinitos números diferentes, todos com o mesmo módulo. Então, o fato de eles terem o mesmo módulo não significa que eles são o mesmo número. Então, agora nós precisamos comparar o argumento desses ângulos. Aí, o que nós observamos é que o argumento de z, uma vez que o módulo de z é 1, então esses dois números, meio e o menos raiz de 3 sobre 2, eles já representam o seno, aliás, na ordem, o cosseno e o seno do argumento de z, que eu estou chamando de θ. E o ângulo θ, cujo cosseno é meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2, é o ângulo em graus de 300 graus.
O cosseno é meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. E vale lembrar que quando a gente faz z ao quadrado, ou seja, multiplicamos o z com ele mesmo, ao multiplicar dois números complexos, nós multiplicamos o seu módulo e somamos o argumento. Com o módulo a gente não precisa preocupar, porque o módulo de Z2, de Z3, de Z4, todos serão iguais a 1, como nós já constatamos. Mas o argumento de z ao quadrado, basta somar 300 graus, que é o próprio argumento de z. Ou seja, o argumento de z ao quadrado é 2 vezes 300 graus ou 600 graus. E aí 600 graus que nós vamos transformar aqui, porque é mais de uma volta. Então, fazendo aqui menos 360, estamos falando de um argumento de 240. Então, observando que o argumento de z e o argumento de z ao quadrado são argumentos diferentes, então esses dois números complexos, z e z ao quadrado, são complexos diferentes. Eles só vão ser iguais se, tendo o mesmo módulo, eles também tiverem o mesmo argumento, o que não é o caso. Então agora vamos fazer também o argumento de z ao cubo. E cada vez que eu passo de z para z ao quadrado, de z ao quadrado para z ao cubo e assim por diante, basta aumentar 300 graus. Porque, como eu estou multiplicando por z, de z para z ao quadrado eu multiplico por z, de z ao quadrado para z ao cubo eu multiplico por z, basta somar o argumento de z, que é 300. Então, aumentando 300 em 240, estamos falando de um argumento de 540. Mas que, mais uma vez, é mais de uma volta. Então, 540 aqui menos 360, estamos falando de um argumento de 180 graus. Então, é um argumento diferente dos dois anteriores. Então, até agora, nós temos 3 números complexos diferentes. E aí, continuamos. Se isso aqui nunca se repetir, nós vamos ter infinitos números. Mas se eu tivesse que fazer isso para esgotar, essa conta também seria infinita. Nem faz muito sentido ficar fazendo esse cálculo infinitamente. Vamos fazer o cálculo de z à quarta. Em algum momento, isso deve se repetir. O argumento de z à quarta, basta pegar 180 e aumentar 300 graus, ou seja, 480. Como também deu mais de uma volta, subtraímos aqui 360, estamos falando de um argumento de 120 graus. Então, observe, 300, 240, 180, 120. 4 argumentos diferentes, 4 números complexos diferentes. O argumento de z à quinta aumenta 300 no anterior, 420. Mais de uma volta, então subtrai 360, estamos falando de 60 graus. Um quinto argumento diferente, 5 números diferentes na sequência. Já o argumento de z à sexta vai ser 60 mais 300, ou seja, 360. Que é a mesma coisa que zero. Se você quiser colocar como 0 grau, dá na mesma. E aí, 0 grau, se você aumenta 300, então o argumento de z à sétima vai ser exatamente 0 mais 300, 300 graus, que volta no argumento de z. Então, o argumento de z à sétima não é um argumento diferente dos que nós já encontramos. E a partir do momento que o argumento de z à sétima é igual ao argumento de z, então o argumento de z à oitava vai ser igual ao argumento de z ao quadrado. Então, esse 240 também vai ser o argumento de z à oitava. E quando eu aumentar 300, 180 vai ser o argumento de z à nona. E aí, daí por diante, vai acontecer sempre as repetições. Então, apesar de termos infinitos números complexos na sequência, z, z ao quadrado, z ao cubo e etc., nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e só, porque o sétimo aqui, 300, volta no original. Então, essa sequência com infinitos termos apresenta 6 termos distintos nessa sequência.